Esta semana recebemos o triatleta olímpico português Ricardo Batista, sexto classificado em Paris 2024 e nono no ranking mundial de triatlo. Mas acho que no dia da prova o maior problema nem foi a qualidade da água, mas sim a corrente do rio. Um dos melhores triatletas da atualidade é português, compete e treina também em Portugal. E vais ficar a conhecê-lo melhor nesta excelente conversa. Nós temos mesmo que olhar para isto como um bolo, porque nós temos de treinar todos juntos, porque não interessa nada nós sermos muito bons a nadar, muito bons a pedalar e muito bons a correr se não formos bons no triatlo. Falamos dos Jogos Olímpicos, da época longa de 2025 marcada por uma enorme consistência, do seu treino e, claro, da sua relação com o seu irmão João Nuno. Não percas este TriCast com Ricardo Batista. O podcast surge um bocadinho até porque na altura, quando foi o podcast dos Jogos, que a minha ideia era fazer com o Vasco, com a Maria, contigo e com o Mel, tu tinhas tido uma queda chata e estavas condicionado para o podcast, mesmo assim ainda quase que tentaste vir, mas não deu, e ficámos de fazer este podcast e quase em jeito de voltar um bocadinho ao que foi isso, ao que foi aquele podcast que tu não fizeste. Queria-te perguntar um bocado, já mais de um ano depois, já um ano e tal depois, impressionante como o tempo passou tão rápido, como é que estão as recordações de Paris, desse sexto lugar que se calhar, não sei o que é que pensas, mas acredito que tenha sido se calhar o teu resultado assim número um resultado tão sólido nos Jogos. Como é que tens as recordações dessa participação olímpica e desse top 6? Olá, boa noite. Muito obrigado pelo convite, é um prazer juntar-me aqui à conversa. Sim, realmente desde os jogos tudo passou muito rápido, parece que foi ontem. Ainda tenho as memórias bem frescas na minha cabeça. Foi uma época que passou a voar, sem dar por isso já estávamos no fim da época. Mas sim, sem dúvida que foi uma das minhas melhores provas, se não a minha melhor prova de sempre, e é um orgulho ter essa melhor prova num momento muito importante que é os Jogos Olímpicos. Foi uma prova que eu gostei muito e tenho memórias que vou levar para a vida toda de Paris. Acho que é uma experiência brutal. Eu ia com expectativas altas, mas aquilo é muito difícil não superar as nossas expectativas. E quando estou a falar de expectativas, não é em relação à prova, é em relação ao ambiente todo dos jogos, a semana antes, a preparação olímpica. É sem dúvida uma prova que todos os atletas, ou pelo menos triatletas, tratam como tem um approach diferente a essa prova, porque não é uma prova como uma WTS, que nós temos várias por ano e é difícil apontarmos um pico de forma para uma, mas os jogos é onde todos os atletas o fazem, e conseguir ter uma boa performance num dia como esse é excepcional. Mas acho que mesmo se a prova não tivesse corrido bem, tanto a individual como as estafetas, eu acho que sairia bastante contente de todo o processo, porque foi sem dúvida uma coisa que eu gostei muito todas as semanas de preparação para os jogos, ou meses de preparação para os jogos, porque basicamente o ano passado todos nós trabalhámos com o objetivo dos Jogos Olímpicos. Tínhamos as WTS que ainda tínhamos que pontuar, mas quando nós já estamos mais seguros no ranking e já sabemos que vamos ficar qualificados para os jogos, o nosso foco muda apenas para os jogos, e as outras provas, se servirem, é como de preparação para os jogos. Uhum, sim. E tu, pronto, consideras também, como eu disse, um pouco que acabou por ser se calhar o teu melhor resultado. Um, com- o que é que sentes que fez a diferença para teres conseguido ter uma performance tão boa nos Jogos Olímpicos? Porque fala-se sempre muito de estar bem nos jogos, não é? Que não é fácil, porque todos querem estar no melhor e às vezes há atletas que a quererem estar tão bem acabam por não chegar assim tão bem, porque passas aquela linha de estar stop até estar se calhar demasiado treinado e depois overtrained. O que é que achas que fez a diferença? Achas que foi só físico ou também a abordagem mental com que encaraste a prova também contribuiu para isso? Sim, eu acho que um pouco dos dois. As semanas que eu tive em estágio em Excelbem, no caso, correram bastante bem. Eu sentia mesmo em treino que estava numa forma como nunca tinha estado antes. Ahm, mas sem dúvida que a parte mental também é muito importante, e saber o que devemos e o que não devemos fazer na preparação dos jogos, e acho que foi uma coisa que
eu, o meu treinador e o meu grupo de treino estivemos bastante bem assentes, andámos sempre naquela linha fina entre testar, entre tudo poder correr mal como tudo correr bem. E acho que é uma linha que, por vezes, numa preparação olímpica, toda a gente quer dar o seu melhor. Penso que muitos atletas acabam por fazer demasiado, como estavas a dizer, e isso pode estragar todo o ciclo olímpico, porque não vamos aos jogos da nossa melhor forma, ou porque estamos lesionados, ou porque entramos ali num pouco de overtraining. Portanto, eu acho que nessas semanas o treino é bastante importante, como é também desde o início do ano, e temos que estar bem o ano todo. Mas temos de estar também equilibrados com a nossa cabeça, porque é sem dúvida um processo muito desgastante. São vários meses de concentração com um único objetivo. Uh, Penso que é saudável tentarmos equilibrar as coisas com a parte social sem ser só o treino, estar com os nossos amigos, com a nossa família. E estarmos rodeados de pessoas que estão a trabalhar na mesma direção que nós, porque isso é o que torna o processo todo mais fácil, e acho que só assim é que faz sentido, e também só assim é que nós conseguimos tirar o melhor de nós todos os dias. Uhum, yeah, claramente. Ahm, Sentes que de alguma maneira esse sexto lugar alterou alguma coisa na tua carreira para a frente, ou alguma coisa mudou depois disso? Ou por outro lado foi aquele impacto todo mediático das notícias, daquele buzz todo à volta dos jogos, e depois quase que meio que se esfumou? Ou sentes que isso de alguma maneira aquele dia transformou alguma coisa ou mudou alguma coisa no teu dia a dia? Eu acho que no meu dia a dia, penso que não, porque eu continuo a trabalhar da mesma maneira que já trabalhava de antes, mas acho que foi uma confirmação para todos e também para mim, especialmente, que eu podia ser competitivo contra os melhores do mundo. E acho que a partir daí sinto mais confirmado, talvez no pelotão internacional, e penso que por causa disso já tenho talvez mais pessoas a olharem para mim, e já sou um pouco controlado também nas provas, enquanto nos primeiros anos eu só tentava sobreviver durante a prova e para depois fazer a melhor corrida possível, e agora penso que já, por exemplo, se for, por exemplo, a puxar um grupo, já toda a gente vai olhar para mim que, ok, tu és um dos que tens puxado, Tens de puxar, claro. já não podes andar aí atrás. Mas acho que isso é bom, porque isso também nos traz evolução, porque ao fim e ao cabo eles só olham para nós porque realmente nós somos melhores do que éramos antes, e somos considerados bons atletas para eles. Mas sem dúvida, os jogos é um momento em que há também muita pressão mediática durante aquelas semanas intensas em Paris. Especialmente penso que agora em 2024 o foco teve muito virado para o triatlo por causa do problema da água do Sena. Acho que houve muitos mais espectadores também por causa disso, porque toda a gente queria saber como é que nós tínhamos feito, qual era, Sobreviviam, yeah. se tínhamos sobrevivido, quem é que estava doente, quem é que não estava doente. E acho que ao fim e ao cabo tudo correu bem. Não houve muitas poucas pessoas a ficar doentes, não foi o caso do Vasco, o Vasco passou muito mal. Yeah, pois foi. Mas acho que no dia da prova o maior problema nem foi a qualidade da água, mas sim a corrente do rio. Acho que foi uma Pois natação bastante foi atípica ali. bastante. E esta feta, então, meu Deus, também Yeah, yeah, yeah. condicionou muito. E aquela situação da malta ir encostadinho ao barco, e pá, também trouxe uma certa piada, porque a natação normalmente a malta descarta um bocado, mas ali chegavam à primeira boia a voar, e depois para cá era quase um slow motion, e era tipo aquela luta para vir sempre encostadinho à margem e depois só sair na altura certa para dentro. Yeah, eu penso que nessa prova o tempo para a primeira boia era menos de metade da boia da última boia para a saída da água por causa da Pois, corrente. pois era absurdo. Tipo, para lá vocês iam tipo, completamente a voar. E foi uma natação mega estranha. Então, nesta feta, e eu sinto que, por exemplo, a natação nesta feta, eu estou-me a lembrar. Eu lembro-me que tu tiveste uma penalização na primeira vaga. Yeah, yeah, Pá, yeah. depois recuperas muito bem. O Vasco não. Depois vai a Melanie a seguir a ti, certo? E acho que continuamos muito bem. O Vasco super bem. Acho que entrega a Maria em segundo ou terceiro. Não E tenho bem depois ideia. eu tenho a ideia que o que acontece é a Maria está no final da natação, e quem vai à frente dela é a Taylor Nip, Exato, e yeah, eu eu lembro-me estava a disso. ver, pá, se a Maria se aguenta ali e consegue ir porque nesta feta a Maria fez a bike toda
com a Taylor Nib e Yeah, conseguiu yeah, fazer a yeah. prova É a que melhor fez. roda da prova. Era a melhor roda. E eu estava tipo, epá, ali é a prova, porque se a Maria aguenta ali, a correr, pá, com a Nib é possível termos Yeah. a medalha, e a Maria não consegue, tipo, fechar ali aquele gap, ali naquela fase de... Porque eu acho que ela vem para a saída da água um bocadinho mais cedo e já apanha mais corrente. Pá, e aí foi tipo... Mas eu acho que de todas as provas, esta feta foi aquela que eu senti que nós... Foi mesmo por um bocadinho que não tivemos mesmo até ao fim para a medalha, porque... Tudo bem que no final acho que foi o quinto lugar com um bocadinho ainda de distância para as medalhas, mas nesta feita é tipo, às vezes um pequeno detalhe muda tipo a prova toda. E eu acho que foi mesmo Yeah, yeah, muito, yeah. muito perto. Tu e o Vasco estiveram perto, mas eu senti esta feta tipo com uma chance enorme de conseguir. Sim, sim, sim. Estafeta tivemos sempre. Acho que foi a nossa melhor estafeta desde sempre, porque nós Sempre, tivemos. Acho sim, que fomos das claramente. últimas estafetas a apurar para os jogos e depois nos jogos claramente superámos tudo o que já tínhamos feito nas provas de apuramento. Não, foi muito bom. E foi aquela prova tipo à Tuga, porque tu estás em último a sair para a bike, Yeah. acho eu. Trás para a frente. E é já tipo, eu na altura estava a comentar a prova na Eurosport e eu estava tipo com o Gil, fogo, como é que é possível? Vai já começar esta festa e tipo, tu já sozinho e depois tu voltas à prova, que nós temos um intervalo e quando voltamos do intervalo tu já estás no grupo. Acho que estás com o Wild. Yeah, Um, yeah, yeah, yeah. epá, e depois o Vasco, eu penso que na parte do Vasco foi quando nós acreditámos mais, porque o Vasco estava perto de isolar-se em terceiro. Porque o Vasco Yeah, foi yeah, yeah. basicamente arrebentar completamente o Morgan Pearson e já não sei quem é que era o Yeah, outro. eu lembro-me eu estava a ver a prova depois do Vasco estar no par de transição e lembro-me era o quê? Uma volta de bike? Não, duas voltas de bike, acho eu. E lembro-me dele estar a passar na transição e era tipo a malta toda atrás dele, o gajo nem pedia para puxar, o gajo só Não, estava. é exato, mas o Vasco fez a bike toda a puxar e eu estava-me a dar a sensação de que se o Vasco tivesse tipo jogado para atacar, tipo do género, vamos aqui deixá-los queimar e depois manda um ataque, ele estava tão superior que eu acho que ele conseguia os deixar para trás. Mas é pá, pronto, é aquelas coisas de. Mas é fixe estarmos tipo num terceiro percurso ainda naquela de estar tipo na Na medalha. luta das Foi medalhas. top. Foi top e vai ser curioso também ver como é que vai ser depois nos próximos. Um, mas fazendo aqui um jump aqui para esta época, eu apontei aqui algumas coisas. Penso que na World Series ficaste em 12º. Yeah. Estás no nono lugar do ranking, que é bué da bom. Nono lugar do ranking mundial, que é a somatória das provas todas, mesmo outras provas sem ser as World Series. Yeah. E tiveste 3 top 10, um sexto, um sétimo e um nono lugar nas WTS este ano. Que balanço é que tu fazes da season? Que foi uma season bem consistente? Sim, acho que eu até escrevi há pouco acerca disso. Acho que terminei todas as WTS em top 15. Sinceramente, acho que o resultado final não foi perfeito, podia ter sido bastante melhor. Porque eu tive pá, todo o ano dentro do top 10. Eu acho que só saí do top 10 com a WTS do AI, que eu acabei por não ir. Mas acho que também passou por uma má gestão minha das competições, porque eu no início do ano soube que ia fazer a Super Tri e acabei por juntar ali muitas provas em continentes diferentes, com viagens bué grandes, e isso acho que acabou por estragar ali um pouco das minhas últimas provas da época. Eu já me sentia que já não estava. Já estava, eu não sei, a competir sem treinar, estava só saltar de competição em competição e sentia que a forma já não era o que era no início do ano. Mas porque eu comecei o ano muito bem, cheguei a estar em quinto, quarto, quinto. E depois fui perdendo também porque a WTS de Frentes Riviera também não me correu muito bem, porque eu não conseguia começar a correr no grupo da frente, como não consegui em várias outras, mas nem na corrida consegui recuperar lugares. E é uma coisa que na altura me deixou bastante triste também, porque eu fiz, penso, das melhores corridas da prova, não sei ao certo, mas uma corrida bastante rápida, que se eu não tivesse começado a correr do grupo de trás tinha feito um excelente resultado, e isso já se estava a arrastar por algumas competições, então acho que me deixei um pouco ir abaixo também especialmente mentalmente, por nunca conseguir começar a correr perto da frente. Mas é por aí, acho que isso só vou levar daqui para a frente como motivação e tenho mesmo de trabalhar a minha natação para o ano conseguir estar a sair na frente Isso aí é estranho, nas fogo. WTS.
uma pessoa já tem como um nadador tão bom e tipo o nível é tão alto que mesmo assim tipo esta época Yeah, yeah. tiveste muitas vezes, mas se bem que eu acho que esta época o facto do Wild ter estado e o I terem estado mais Yeah, yeah. desaparecidos Muda bem fez a com dinâmica. que a fuga voltasse a aparecer, porque e depois também acho que aquilo, como são sempre os mesmos atletas, muda a prova, mas o cenário não muda muito. Tivemos Yeah, a yeah, yeah. fuga, houve provas Foi que o ano juntaram todo. mais, mas foi em quase todas. Foi em Yeah, quase yeah, yeah. todas. Tinha sempre o Wowzer brincou um bocado por isso, porque, pá, porque é assim, o Wowzer, o Wowzer esta época, sem o Wii, sem o Wild, conseguiu ter sair sempre na frente e se calhar ganhava vantagem para os principais corredores, que se calhar até era que é o Cantero, o Studer estava bem, mas também não apareceu em todas as provas, mas ganhava gap para esses e conseguia ter um grupo restrito para jogar ali um bocado Correr, na yeah. corrida. Se bem que ele também correu para caraças sempre, mas Sim, sim, mesmo assim não é tirar mérito, mas sem dúvida que não estar cá o campeão e vice-campeão olímpico muda um pouco a muda dinâmica da bastante. prova sempre. Porque E eles depois, quando mesmo. perseguem muito, né? Tipo, o Wild especialmente é um tipo que traz o Sim, grupo de sim, sim. trás. Mas depois o Aldo tentou vir, só que depois já nem no segundo grupo de natação estava a sair, então Não, sim, ele teve foi aquele bem problema, ele difícil. está. Yeah. E também, ele também estava a fazer as provas com um T100 no dia Yeah, anterior. yeah, É, yeah, tipo, eu não consigo imaginar como é que ele conseguia recuperar tanto e depois também é aquela cena, quando tu estás com cansaço, é no teu segmento mais fraco que te pesa mais e ele Yeah, apanhava yeah, logo yeah. na natação e depois era. Mesmo assim, ele naquela prova French de Riviera não sprint, ganhou. ele fez uns grandes 5 km. Yeah. Yeah. Yeah, ele passou por mim, foi um dos que passou por mim a correr. Yeah, 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 yeah. Mas pronto, esta época, no fundo, eu acho que tiveste lá está aquela consistência. Claramente que fizeste muitos top 15, muitos top 10. E eu tinha aqui uma subquestão que era o que é que sentes que te falta para, por exemplo, numa época que vem, dares o jump para um pódio? Porque acho que acaba por ser, pelo menos eu sinto isso, uma questão de tempo até isso poder-se vir a acabar por acontecer, porque pelo menos eu noto que dos teus resultados tens sempre conseguido de forma consistente ir subindo a pouco e pouco e portanto acho que a tendência é para conseguir estar em cima do pódio. Já tiveste um quinto, também já tiveste o tal sexto, Yeah. portanto, e depois não só isso, como tens muitos sétimos, oitavos, nonos, décimos segundos. O que é que sentes que te falta agora, por exemplo, para uma época a seguir ou daqui a duas, começar a quem sabe pensar já nesse pódio ou em mais top 5? Eu acho que o que agora me falta mais é mesmo o que estávamos a falar há bocado, é conseguir sair mais à frente e não começar a prova de ciclismo a perseguir, porque acho que isso consigo guardar muita energia a não ter que perseguir logo no início da bike. Eu penso que se eu tiver numa forma boa de corrida, um top 5 é quase sempre possível se eu começar a correr na frente. Acho que para o pódio precisava mesmo estar em forma, em forma de jogos numa WTS, porque pá, o nível está altíssimo e é muito difícil. Nós vemos corridas a seguir à bike a tempos ridículos já, 29, seja 30. nos 10, seja nos 5. Mas acho que o que pode trazer uma maior diferença agora para esta nova época é mesmo a natação. É claro que tem que estar bem nos outros dois também, mas acho que isso é muito mais trabalhável do que a natação, porque a natação nós precisamos mesmo de tempo dentro da água, fazer tudo certo, porque às vezes não basta ir à piscina e nadar 2, 3, 4 quilómetros, nós temos mesmo que estar focados no que estamos a fazer para realmente conseguir evoluir nesse segmento. Uhum. E a natação tu também sentes que acaba por ser um bocadinho tática nas WTS, porque ao haver o que eu noto é, há ali 3 4 atletas, em que por exemplo se calhar incluo o Pituca também, que quase 95% das vezes conseguem chegar a uma primeira boia logo no top 5 e a partir daí gerem a natação, mas o que eu noto é que depois tens ali tipo 20 ou 30 atletas que tanto podem sair em quinto, sexto, como eu acho que tu, por exemplo, Yeah. podes sair em quinto, sexto, mas também podes sair em 30º, porque se calhar com uma partida menos boa, ou porque partiste numa zona pior, ou porque lá está, não estás tipo tão bem na natação, já calhas na primeira boia a apanhar a confusão e a partir daí já é outra prova, porque não tem, acredito eu que seja uma porradona do caraças e não ter espaço para nadar, pá, e depois começas ali na luta e os da frente vão-se embora. Yeah, eu acho que
talvez, acho que para esses nadadores que nós estamos a falar ali do 10º até ao 40º, eu acho que a natação não pode ser tática. Eu acho que ali a malta desse grupinho faz a natação toda à morte, sempre a levar porrada. Talvez para o grupo da frente, para os nadadores que chegam à primeira boia sem contacto nenhum, talvez possa ser tática. Eu vejo vídeos deles a nadar em costas, portanto, acho que realmente não vão dar o máximo. Mas para nós ali atrás é mesmo pá, tentar sobreviver. Há natações que eu nem sei que boias é que eu já passei e onde é que eu estou, em que parte da natação eu estou, porque aquilo é os 1500 aos 750, especialmente agora na Austrália foi ridículo, porque eles tiveram que mudar o percurso à última da hora e já nós éramos para sair ali do Porto de Abrigo um bocado e tornava o percurso mais longo, mas Mais assim longo. foi 2 voltas com Claro, 5 aumentar boias. tipo a porrada, aumenta muito Yeah, mais as yeah, boias. nós tínhamos passado tipo 10 boias na prova inteira, E portanto isso foi. eu acho que parte muito da natação, porque até Yeah, por yeah, sem exemplo, dúvida. eu tipo em algumas provas que há muita profundidade, se calhar num sprint posso perder tipo 45 segundos para um pituco ou mais, mas por exemplo, pensa agora neste contrarrelógio, também não sei como é que vocês nadaram, se foi ao máximo, se não, mas nós Eu perdemos nadei ao 15 máximo, segundos. yeah. Ou seja, nós Yeah. perdemos 15, eu perdi 15 segundos para vocês. E eu nunca perderia 15 segundos, se não, porque ali o que aconteceu? Eu fui para os pés e fui certinho, tipo Yeah, tudo estiveste sem sem stress, contacto o tempo todo. sem Yeah, yeah. contacto. Agora, mete ali mais 40 ou 50 atletas e aí eu já perco se calhar 30 e tal porque fico na molhada. E acho Yeah, que é um yeah, bocado yeah. isso, essa a grande Mas acho que diferença isso é de tipo o problema da malta que tem ali uma natação média, é mesmo média. Yeah, porque há, yeah, há yeah. mesmo muita malta com a mesma natação que nós, e depois é tipo, se tu nadas para 50 ou 100, É talvez te isso, safas, mas depois ali entre os 55 e o minuto e 5 é o pelotão todo, estás a ver? E esse pelotão vai exatamente. chegar à boia Sim, 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 sim. sempre à mesma altura e é confusão. Sim, o Vasco é, acho que para mim, o Vasco deve ser o expert de estar na porrada ali no início e depois Yeah, yeah, conseguir sem ganhar dúvida. posições, que é o que ele faz Yeah, sempre. yeah, yeah. Porque eu sinto que ele nunca chega tipo muito top na primeira boia e depois mas consegue aguentar-se bem e depois pá, sai sempre ali ou no limite de ser o primeiro do segundo pack ou na cauda do primeiro pack. O primeiro, yeah, yeah. Pá, tens de sacar os pés do gajo Yeah. para virar aquilo tudo bem. Um, yeah. Mas acho que é muito isso. E depois lá está, é conseguir correr muito rápido. E eu acho que a tendência é mesmo precisares de correr tipo a ritmos absurdos mesmo, de teres um nível de corrida isolado, tipo quase de um corredor. Yeah, Porque yeah, yeah. pá, o Canter Acho que o acho que nível está mesmo bué da fez. alto. O Canter na Austrália acho que faz 28, 50 e tal, não é? Yeah, pá, E aí. pensar tipo, isso é sinal que ele se calhar a seco, não é? Fresco, Faz se ali calhar 28 consegue correr baixo, 28 baixo, 27. né? E 28 Yeah. baixo tipo, já é um tempo que há pouco Não, tempo sem era o dúvida. recorde Yeah. nacional de Yeah, yeah, 10 yeah, yeah. km. Tipo, o Zé Carlos fez agora o recorde nacional 27, 50 e 27 tal, né? 50 e tal, mas era o Yeah. do Isaac era 28,01 e Yeah, pá, é yeah, bué yeah. assustador. É Sim, bué está assustador. um nível ridículo. Yeah. E eu acho que, E eu acho que eu não sei se na Austrália estava bem medido, mas o percurso de corrida era meio duro. Tinha tipo tinha umas dureza e a subidinhas, um subida, a retorno. subida. Não era tipo plano. Eu acho que os tempos mais impressionantes para mim foram os dos 5 km do French, porque acho que andou muita gente a 13 minutos, Yeah, qualquer yeah, coisa. yeah, yeah. Mas Uh, o percurso é bué da rápido. Eu o senti que percurso o não tem percurso lá era bué retornos, né? Eu rápido. notei Era tipo, que. era tipo um círculo. Yeah. Eu acho que até estava bem medido. Porque Sim, aquilo sim, eu vi que era estava fácil bem de medido. acertar. Eu vi Yeah, isso, yeah. estava bem medido Mas e aquilo é houve. mesmo bué da rápido. Yeah, e houve bué malta a correr abaixo de 14, que é pá, muito rápido mesmo. Até Yeah, porque lá yeah. está, as pessoas não têm noção que a bike tu não consegues chegar à corrida Sim, fresh, tu chegas ninguém chega cansado. descansado à corrida. Isso é sem Mesmo quem dúvida. vai Aquilo na, é. na poupança vai sempre a queimar. Yeah, yeah. Yeah. Um, aqui a passagem que eu tinha era ir para provas de 5 km. Ainda agora o teu irmão fez uma prova de sprint no Chile e quase ganhou. Um, foi ali um final bué de tático e bué naquela de ter o Canter também, portanto está a apanhar um Canter top na corrida e o Messias que tem sempre É um corridas muito Messias. fortes. O Messias, especialmente na América do Sul, é muito mais Yeah. forte. Só A vale jogar uns ali perto de niveizinhos. casa e no clima dele e no conforto dele. Mas queria te perguntar como é que viste também esse resultado. Estávamos ali na Amora. E acima de tudo, como é que também tens visto aqui a evolução do teu irmão? Eu tenho o meu irmão, eu acho que o meu irmão tem uma diferença de idades muito parecida ao teu. O meu irmão tem menos 4 anos e meio que eu.
Para mim é 5, yeah. É 5, pronto, vai dar a quase ao Yeah. mesmo. Por isso eu pelo menos sinto muito isso com o meu irmão e acho que também é que és capaz de sentir que é tipo, meio que dás ali uma referência, mas é bué da fixe ver que ele está a andar Yeah, sem dúvida, sem tanto ou dúvida. mais do que se calhar tu E- o Tomás anda de certeza muito mais que eu na minha idade. O João Nuno eu acho que deve ser taco a taco com o que tu já fazias, mas se não quase melhor. Um top 2 no primeiro ano de sub-23, mas como é que tens visto isso e também como é que sentes meio que estás a ver a evolução dele e a treinar com ele também? Não, ele é claramente um orgulho para mim ver ele conseguir pá, no primeiro ano de sub-23 fazer um pódio numa Taça do Mundo. Eu não o fiz, mas acho que ele teve um azar no início do ano e a época não lhe correu da melhor maneira porque ele teve doente na pré-época toda e acabou por praticamente não treinar, mas depois já se encontrou bastante bem neste fim de época e é um orgulho ver isso. É pena o resultado do Mundial de Júniores não ter saído como ele queria por causa de um problema na transição do fato isotérmico, Do senão fato. yeah, eu acho mesmo que ele podia ter feito também um bom resultado lá, porque a forma de corrida dele está no mesmo sítio do que está agora, ele está a correr o mesmo, e foi sem dúvida uma pena. Fiquei, pá, acho que estragou-me completamente o dia. Eu não estava presente na prova, nós tínhamos ido nadar, mas estava a ver a prova no telemóvel, e quando vi aquilo acontecer, só me apetecia chorar, Mas sabes? ele na transição, eu vi que eu não percebi muito bem o que aconteceu, eu também não vi a prova, vi só os splits, mas eu vi que ele tinha tipo mais 20 ou 30 segundos na transição. Yeah, yeah, yeah. Um, basicamente ele não conseguiu tirar o fato. Yeah, ele tipo saiu da água, tipo, chegou ao bike, não conseguiu tirar o fato, e pá, ele saiu em segundo, terceiro da água, que era tipo o grupo da fuga, e depois havia um grupo intermédio, e depois era o grupo onde o meu irmão ficou. Ele perdeu cerca pá, de 50 segundos da transição. Pois. E depois E, é. e eu penso que também já lhe tinha acontecido isso na China, na WTS, que ele tinha tido uma transição menos boa e perdeu o primeiro grupo, É porque ele depois capaz, yeah, também, yeah, yeah. porque Eu ele não, eu não vi depois, essa prova, não. porque ele depois também faz tipo a terceira melhor corrida e Uhum. fica em oitavo, acho eu, Yeah, yeah, yeah. Não, oitavo, ele é pá. sem dúvida, ele é um corredor puro, ele nem precisa treinar corrida e está sempre a correr bem, não é como eu. Eu sou dos que precisa mesmo trabalhar a corrida, senão não consigo correr. Ele faz Mas, dois, sentes que dois. ele agora já, ou seja, já é tipo ir atrás dele já é uma referência para ti na corrida? Yeah, claro, claro. Ele mesmo no estágio dos jogos, ele acabou por puxar muitos treinos de corrida, tipo, para Ok, mim. ok, ok, ok. Eu treino a corrida com ele, se tivermos exatamente o mesmo treino, eu só tento ir atrás dele, porque ele é claramente mais rápido que eu. Ok, E ok. o que é ótimo, ter ali o meu irmão a puxar por mim, a Sim, puxar é por pá, mim a sério. pois nós não temos. Imagina, a referência que quem está de fora tem é tipo as competições e às vezes. Mas às vezes as competições também enganam um bocadinho, porque tu não podes ver, olha, o Ricardo correu mais que o João Nuno nesta prova, mas já envolve a natação e a bike. Yeah, Agora, yeah, yeah, yeah. pura corrida, nunca Não, sabes por a muito corrida bem. ele é claramente mais forte que eu. Uhum, ok. Ele tem uma corrida E, boa natural. por exemplo, na natação e na bike, que tens treinado com ele, sentes que se calhar na natação também. Pá, na Eu natação penso que na não natação sabia. ele é um pouco mais rápido que eu, em piscina, e em águas abertas penso que também. Na bike é que eu acho que é a maior diferença de mim para ele, mas ele também está a pedalar bastante bem agora. Agora é tramado Vai, ganhar-lhe, né? yeah, yeah. Vai ser fixe para o ano competir com ele. Eu acho que estou como tu com o Tomás, mas é só o meu é ao contrário. Eu já na natação e na bike já fui. A bike dele é insana para mim e a Yeah, corrida yeah. é ainda onde eu consigo. Mas se calhar, se formos ver uma globalidade de uma prova, pela natação e bike dele, se calhar já não. Numa prova assim com profundidade, eu já não cheiro. Yeah. Mas opá, é fixe. Eu, pelo menos com o Tomás, sempre senti que de forma indireta, especialmente no teu caso, não sei como é que foi, porque acho que também o João Nuno também já começou há muitos anos mesmo, não foi tanto como no nosso caso, que o Tomás já só começou para aí em juvenil, mas acho que sempre, como irmão mais velho, dá sempre para dar ali uma referência para o irmão mais novo, especialmente quando o irmão mais velho tipo, está já a conseguir alcançar coisas fixes, e acho que isso é bom para eles, e se o irmão mais velho gerir sempre com... Pelo menos eu sempre fui assim, acredito que também tenha sido de quando o teu irmão faz alguma coisa melhor que tu ficas bem contente e tu estás Yeah, tipo, claro, claro, claro. se há alguém para me ganhar é sempre o meu irmão. Apesar de que há pessoas que não são muito assim com os irmãos, são demasiado competitivos e estão tipo, eu quero ser melhor que o meu irmão. E eu nunca tive essa visão. E eu acho que quando é assim, o irmão mais novo beneficia muito.
E Não, acaba yeah. também por. Por exemplo, se eu estiver a falar com ele, claro que digo-lhe que lhe quero ganhar e realmente eu quero lhe ganhar, mas se for ele a ganhar-me e não for outra pessoa, eu prefiro isso. Prefiro que Claro, seja ele nunca a lhe ficar à minha vais. frente do que outra pessoa qualquer. Exatamente. Não, é Mas claro que totalmente. nos picamos um ao outro, acho que é normal e até acaba por ser saudável. Mas Sim, ao sim. fim do dia o que eu quero mais é que ele tenha sucesso. Sim, 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 sim. Não, eu concordo totalmente. Eu acho que é mesmo, claro que toda a gente, pá, independentemente de ser teu irmão, queres ganhar, e ainda para mais vocês, vão ser rivais também, porque quando ele começar a ir às WTS é mais um adversário, mas dá para jogar em equipa na prova e acima de tudo no treino e no dia a dia, porque acho que é aí onde ganhas mais. Depois no dia da prova acho que é cada um fazer o seu melhor, Sim, mas não dá, até não à dá para gerir prova é muito em quando tu prova. podes, pá, podes passar mais coisas. E acho que, por exemplo, tu falaste aí de uma coisa que eu acho que às vezes as pessoas não têm noção, mas que é muito diferente estar, por exemplo, num alto nível em que tu estás, por exemplo, como estás a dizer aí, para a Superliga, viajar para Estados Unidos, depois para ir para a Ásia, depois essa experiência, que é se calhar aquilo que ele não tem ainda tanto, de competir semana sim, semana não, em continentes diferentes, são coisas que tu se calhar vais conseguir passar de dicas. Por exemplo, o Tomás agora quando foi para a Austrália, eu tinha ido para a China e tinha cometido uma data de erros e disse-lhe algumas coisas para tentar que ele se adaptasse melhor ao fuso horário, porque ele só tinha 4 dias para se adaptar e Yeah, era yeah, foi bem em pouquíssimo. cima. Yeah. E aquilo funcionou, por exemplo. E correu muito bem, foi tipo coisas do género: olha, toma mais melatonina do que o que eu tomei, não pares de tomar, leva uns fones no avião com noise cancellation Yeah, 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 para te yeah. ajudar a dormir, porque eu, por exemplo, estava a dormir e acordei com o barulho, e essas coisas funcionaram todas e ele tipo adaptou-se bem. E acho que é esses pequenos detalhes que às vezes a malta pensa: é só nadar, pedalar e correr. Epá, e depois não é. É tipo, é Yeah, yeah. o. Competir é bem mais do que isso. São várias coisas que nós temos de gerir, nem é sempre só o treino, é tipo viagens, tudo, tudo, tudo. E depois é aquela cena de também tu sentes quase que tens de ser outro atleta, porque quando tu estás tipo a competir cá em Portugal, estás só focado tipo. É quase como o que o Mourinho estava a dizer do Benfica, de estar a jogar de 2 em 2 dias e ir jogar com uma equipa pequenina que está tipo a treinar uma semana inteira para preparar aquele jogo e ele tem de preparar 3 jogos nesse período. Yeah, yeah, E isto yeah. é quase a mesma cena de estou a competir assim em Portugal e assim arredores, tenho muito tempo para preparar uma prova e tenho viagens curtas. Quando começas a ficar um atleta mais crescido, mais competitivo, tens de treinar, obviamente, e depois tens de lidar com os jet lags, com os fusos horários, com as diferenças de alimentação, com o Yeah, competir de yeah. 15 em 15 dias, não é? Às vezes de Em semana em sítios bem semana. diferentes, Yeah. Eu acho que climas isso acaba por diferentes ser. também. Mas para ti acredito que também agora esteja a ser cada vez mais uma normalidade. Tipo, já é banal Sim, fazer viagens intercontinentais, já é banal tipo jet lags, adaptações. yeah, já o fiz várias vezes, mas acho que custa sempre um bocado. Claro que depois nós achamos sempre ali pequenas coisas que vamos aprendendo nas viagens anteriores para ajudar na próxima viagem, mas acaba por sempre ter algum impacto no nosso descanso, porque por vezes perdemos 2 noites a viajar para um sítio de uma prova. E eu acho que o mais importante quando estamos a treinar, a viajar muito, é mesmo conseguirmos manter saudáveis durante todo esse tempo, porque acaba por ser bastante difícil, porque é provas, viagens, viajar no dia a seguir à prova, temos o sistema imunitário todo em baixo e torna tudo muito, muito mais difícil. Mas acho que nós, a partir do momento que nós estamos saudáveis, nós chegamos saudáveis à start line, acho que é o melhor que nós podemos fazer, porque o treino já não vem dessas semanas. Nós temos que preparar essas provas muito, muito antes delas acontecerem, porque entre provas é só tentar nos manter ativos e tentar com que as provas e as viagens tenham o menor impacto em nós. Uhum. Yeah, claramente. Claramente. E aí acho que depois entra muito aquela cena de fazeres um bom bloco de treino e depois tipo simplesmente entrares numa Descarregar competição. tudo. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Que acho que é o que a maioria das pessoas tem feito. Te Yeah, eu concentrar agora, tipo eu no agora a bloco seguir à competitivo. Austrália, yeah, eu agora já estava mesmo, era o que eu estava a dizer há bocado, já estava mesmo completamente vazio, já não sabia, já não tinha nem vontade de treinar, nem me sentia bem em treinos, estava só a arrastar-me até, até à prova. Uhum. Em relação a isso dos calendários, uma pergunta que eu tinha para te fazer é: eu acho que há aqui um balanço bastante difícil de fazer da vossa parte, do género. Agora há muitas oportunidades competitivas. Tu, quando és um bom triatleta hoje em dia, já não é como antes que basicamente tinham as WTS,
portanto, as provas de ITU, e não tinham outras oportunidades. Agora pode-se dizer que estamos numa altura em que tu tanto podes ir a um 70.3, a um T100, a uma Super League, a uma Super League Indoor, uma Super League Outdoor, tens depois o World Series, ou seja, quase que, e também é o que eu sinto depois, é mesmo o circuito da WTCS agora está, estão lá, os muito bons estão lá e depois se calhar aqueles intermédios optaram por apostar noutras coisas. E como é que tu geres um bocado isso? Porque em termos financeiros de prémios são provas apetecíveis, por outro lado, como tu disseste, ir a essas provas faz com que percas se calhar treino e descanso para priorizar, por exemplo, uma WTCS ou um campeonato da Europa ou o que seja. Como é que tu também tens visto isso e, por exemplo, para o ano que vem, como é que tu também vês a planear-te a tua época? Pá, eu já este ano estava para tentar fazer um T100, este do Dubai que vai ser agora, só que já estava mesmo completamente sem energia, depois tinha que me habituar à TT, fazer bike fit na TT, fazer tudo para ter a TT, pá, na melhor, no melhor possível, porque acho que aquelas provas, o que talvez de antes não tinha grande nível e parecia relativamente fácil acabar num bom lugar, acho que o jogo mudou completamente. Agora o T100 eu vejo só como uma prova mais longa das nossas, aquilo acho que já está Yeah. com um nível ridículo. O que se vê a malta do pódio a fazer é ridículo, tal como é na distância curta. Portanto, acho que vou ter que talvez fazer para o ano, mas preciso de um melhor block treino e também mais específico para a distância, Ou porque então fazes como o Aiden Wild. isso Fazes é, as isso é, duas. isso é bem difícil, isso é bem difícil. Mas depois, como estavas a dizer, das Super Tri, assim, pá, sem dúvida que se para o ano surgir a oportunidade, eu vou fazer novamente, porque do ponto de vista financeiro acaba por compensar muito, e isto, ao fim do dia, também é o nosso emprego. Uhum. E nós temos que viver dele. Mas, por outro lado, os pontos e a qualificação olímpica é todo nas provas da ITU. Portanto, nós também não podemos descartá-las completamente. E temos que ter ali um foco, talvez no início da época, focarmos um pouco mais nas WTS para angariar logo uns bons pontos, para garantir que conseguimos fazer as WTS a partir de Yokohama, porque depois começa a qualificação olímpica. Mas acho que se nós estivermos bem preparados, dá para fazer pelo menos o circuito WTS e Super Tri e acabar bem nos dois. O T100 talvez agora até 2028 venha sempre como um extra das competições, porque acho que o meu foco ainda não é esse. Apesar que gostava muito e acho que talvez a seguir aos próximos jogos mude de distância e comece a competir apenas em distâncias mais longas, porque é uma coisa que realmente me fascina e gosto bastante de ver as provas, mas agora até 2028 vai ser conciliar a época da Super Tri com a época da WTCS. Uhum, ok. Não, isso é interessante. Eu acho que até mesmo para o comum amador vai ser muito fixe ver um atleta, por exemplo, do teu nível ou do Vasco ou de atletas que estejam nas WTS a ir para a longa distância. Nós na longa distância neste momento não temos ninguém no T100 e era fixe ter, porque sinceramente eu acho que as pessoas, quando tiverem um português no T100, vão ainda dar mais Vão ali ver mais, ênfase, yeah. porque é mais relacionável. A malta trabalha muito para a longa distância e quando vê um português na longa distância relaciona mais do que às vezes o curta, As porque, WTS, yeah, porque yeah. eu acho que eles na curta distância o amador não têm uma noção da dificuldade e às vezes das dinâmicas que há e do que. Imagina, eu estou a ver porque tenho, e gosto porque tenho uma perspectiva de saber minimamente o que é e o que é preciso para estar ali. E às vezes tu vês tipo um ataque na bike e percebes, bem, isto deve ser um ataque a sério para conseguir Yeah, quebrar este yeah. gap e tem de ser realmente um esforço enorme. E as pessoas não, estão ali um bocadinho às vezes, Sim, ok. eu acho que em termos de espectadores, a longa distância acaba por ser muito maior do que as WTCS. Temos muito mais gente. Também porque as provas passam normalmente em canal aberto. Talvez Ironman não, mas T100. Yeah. E acho que isso era uma coisa que era também fixe mudar nas WTCS, era começassem a passar em canal aberto, porque acho que nós só temos a ganhar com isso. Por Uhum. exemplo, eu ainda estava a falar agora com o Pituga há pouco tempo que a malta que não percebe nada de triatlo mais facilmente vê uma Super Tri do que o Campeonato Mundial de Triatlo. Ninguém vê o Campeonato Mundial de Triatlo, só as pessoas que Sem estão ser mesmo o. dentro da modalidade. Yeah, yeah, yeah.
Não, eu acho que, sinceramente, a WTCS Series precisava de duas reestruturações principais. A primeira era essa, de tentar ter uma abrangência maior mediática, e isso parte por criar condições para mais gente ver. E a segunda acho que era dar melhores prize moneys. Porquê? Porque se calhar se a WTCS pagasse muito bem, os atletas já não tinham tanta tendência a ir a uma Super Tri ou outras provas que no fundo surgiram na falta de prémios bons na WTCS. Porque, ok, a WTCS tem bons prémios, mas é mais para aquele top 5, top 10. Yeah, yeah, Se yeah. calhar se tu fazes ali 12º, que acaba por ser um resultado difícil de fazer, não tens quase income nenhum financeiro. E isso fez com que, por isso é que eu disse há pouco, acho que muitos atletas ali que faziam 20º, 18º, Optaram por saltar. optaram Yeah. por saltar. Optaram por Não, não, saltar. sem dúvida, yeah, yeah. Mas a Super Tri também é um bocado assim, mas como somos menos atletas, acaba por ser sempre melhor do que a WTCS. Mas WTCS, acho que se tu andares um ano em top 20, que não é uma época má, acho eu, acho que acabas por não ter assim um income tão grande ao fim do Ou ano, como se calhar consegues, fizeste um exato, quinto numa Super Tri, numa só prova. ou consegues ter apoio externo, ou então é difícil. E depois tens outro Yeah. problema, que é, se tu fazes 20º numa WTCS, a prova já não é vista por muita gente e tu não te destacas na Yeah, prova, yeah, os patrocinadores não querem esse atleta porque ele vê-se pouco, estás a ver? Ele aparece yeah. pouco. Nunca vais aparecer. Yeah, yeah, sem Vais dúvida. aparecer pouco e pouca. Pois isto é sempre um jogo de quantas pessoas é que viram a minha marca no teu fato, ou quantas pessoas é que viram tipo tua cara no pódio, e pronto. E depois redes sociais, tu também não estás nos destaques das provas. Muitas vezes a malta, eu vejo por exemplo o Jamie Riddle. O Jamie Riddle é um claro exemplo deste. Ele na short course era um atleta da top 20, top 30, pronto. Saía bem na água, mas não se destacava muito. E desde que ele foi para a Ironman, ele tem feito tipo collabs com o Iron Man, não sei o que, e tipo cresceu tipo a sua Yeah, mídia cresceu bué. social imenso. Pá, e ganha imenso dinheiro de certeza muito Sem mais do que dúvida, os yeah. prize moneys, ganha pelos patrocinadores. E acho que isso ele só conseguiu porque passou a competir na Iron Man, e a Iron Man ele teve mais visibilidade e conseguiu capitalizar. Sim, especialmente agora com o Nice, que o gajo anda sempre lá na frente da prova. Yeah. Teve sempre o foco nele, o gajo. E ele teve a treinar com o Sam Ledlow Yeah. e... Tu já tiveste tipo algum atleta assim bué conhecido a dizer, olha, vem treinar comigo? Aí, não, 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 não. nunca E foi. também não sei se ia, sinceramente. Eu Yeah, tipo, gosto bem de treinar aqui em Lisboa e com o Paulo e com o grupo de treino. Mas sim, não, ainda não, não. não, e imagina, nem estou a dizer isto nesta perspectiva, é quase tipo, no caso do Jamie, aquilo foi quase o Sam quis fazer tipo um grupo à volta dele de pessoas que ele sabia que o iam ajudar, porque ele queria bons nadadores e bons ciclistas que o pudessem Yeah. ajudar durante a prova também. E ele queria tipo, olha, venham treinar comigo, vamos estar Eu não bem. E sabia, depois não na sabia que tinha sido prova, esse o motivo. yeah, Yeah. na prova, porque ele convidou o Nick Thompson e o Riddle. E Yeah, eram yeah, dois yeah. atletas que nadam e pedalam forte. E ele Ok, queria treinar ok. com eles, porque ia beneficiar, claro. Mas também era naquela de, olha, venham treinar comigo, porque eu vou-vos dar uma data de benesses e estão aqui à borda a treinar comigo. E dou-lhes visibilidade, e ao mesmo tempo na prova vocês vão trabalhar para mim. Mas depois o Sam teve uns problemas físicos na natação e saiu bem atrás. Nem, Yeah, nem yeah, acabou por yeah, yeah. funcionar. Eu vi que eles estavam a treinar juntos, eu só não sabia era o porquê. Foi um convite da parte dele para ir aí treinar. E por falar de treino, nós eu tinha essa questão e não fiz. Em termos de treino, claro que é sempre a mesma questão que eu dou, tipo, é uma semana base, que se calhar a semana base aqui de Jamor, como estás a dizer, curtes muito treinar aqui também em Lisboa, tem bastantes particularidades, porque eu sinto que apesar de termos vantagens, aqui também temos algumas desvantagens, tipo o ciclismo é um bocadinho condicionado pelo trânsito, pelas Yeah, poucas yeah. opções que tens se calhar para séries. Por outro lado tens boas condições para correr, para nadar, e também tens bom tempo, o que é uma vantagem. Como é que geres aqui a tua semana? Concilias com o grupo de treino, com o treino que o Paulo passa? Como é que é a tua relação também com o Paulo dentro do grupo, e também como é que é no fundo uma semana base tua? Sim, eu acho que aqui treinar em Lisboa funciona bem, temos tudo o que precisamos para conseguir treinar bem. O único handicap que tem é mesmo esse que estavas a dizer dos sítios para pedalar.
e especialmente da hora que vamos também pedalar, porque se formos a 1 hora de ponta na Marginal é impossível, só depois de Cascais é que dá para fazer realmente alguma coisa. Mas por outro lado, a natação e a corrida eu acho que são perfeitas. Temos uma piscina de 50, temos espaço para nadar e acho que isso é ótimo. Depois o Jamor para correr e também várias opções que temos em Lisboa. Eu às vezes até corro aqui por casa ou vou a Monsanto correr e temos sítios para correr espetaculares, para fazer séries. Acho que toda a gente faz fartlek no passeio marítimo para o lado de Lisboa até à ponte, voltar. Acho que se corre bastante bem aí. Temos bastantes quilómetros planos. Quando o vento não é forte, é um sítio espetacular para fazer séries. E depois, em relação ao grupo, eu sinto que estamos neste momento um grupo bastante coeso. Trabalhamos todos em prol do mesmo objetivo. Por vezes não é as mesmas provas que fazemos, mas trabalhamos todos com o objetivo de ser melhores a cada dia, estarmos na nossa melhor forma possível nas provas. Damos-nos todos bastante bem e acho que isso é muito importante mantermos o bom ambiente dentro do grupo, porque isso só nos faz ter mais vontade de treinar e estar mais vezes com o grupo. E acho que só assim é que torna as coisas possíveis. E também temos que saber aproveitar todos os momentos de treino, porque nós passamos, pá, talvez sejam as pessoas que nós passamos mais tempo durante a semana, porque nós passamos horas e horas a treinar. E acho que sobre a semana típica. ah, as nossas semanas variam bastante. Nós não fazemos todas as semanas não têm a mesma estrutura da semana anterior, as semanas podem variar. A única coisa que é certa durante a semana é que nadamos todos os dias da semana, às 11h30. Depois vamos trocando nós fazemos praticamente tridiário todos os dias, exceto ao fim de semana, mas vamos sempre trocando. Por exemplo, quando temos uma corrida forte, fazemos a corrida antes da natação, de manhã, e quando temos uma bike ou a rolar ou séries de bike, fazemos sempre antes da natação. Só quando temos um treino de corrida dura é que passamos para amanhã. Uh, Depois, em termos de volumes, diria que fazemos, pá, média, uma semana assim a preparar provas, uma semana de carga, diria andamos perto das 25 horas, por volta disso. E acho que é o que tem corrido bem. Já tentei fazer mais, acho que não é produtivo para mim também andar-me a matar, porque depois acabo por não render. Acho que Uhum. esse é mesmo o sweet spot. Às vezes temos treinos, eu e o meu grupo temos treinos um pouco diferentes. Eu posso ter mais um dia de corrida, ou mais uma double run, ou uma pequena diferença, ou às vezes na bike talvez mais 1 hora, meia hora. Mas dá para conciliar com eles e acho que isso é o mais importante, é sabermos que temos sempre alguém com quem contar quando nós precisamos. Yeah, yeah. E isto às vezes é uma coisa que eu acho que as pessoas depois não têm muita noção e as pessoas gostam de saber isto. Eu próprio gostava de saber algumas coisas, mais, se calhar mais específicas. Tu falaste da parte das 25 horas, é interessante isso. Conseguias, por exemplo, dar tipo, se calhar um treino em cada segmento dos duros e também dizer um bocadinho como é que é, por exemplo, na natação, sei lá, uma tarefa com as saídas e os tempos e o mesmo para a bike, com os valores de potência e com os paces de corrida, porque eu acho que às vezes o pessoal tipo, depois não percebe bem às vezes a dimensão ou seja, faz-lhes confusão os valores. E eu acho Yeah, que yeah, às yeah. vezes é bom também dar ou Uns seja, um feedback exemplos. mais prático, yeah, para perceber que tipo de tarefas e treinos é que acabas por Yeah. fazer. Pá, eu acho que a natação acho que a mais dura que nós temos é mesmo, acho que é comum em vários grupos, não somos só nós a fazer, que é as 30 vezes 100. Yeah. É um treino bastante durinho. Nós costumamos fazer as saídas, penso que é um 20, separados em blocos de 10. Nós Uhum. fazemos um 30, um 25, um 20. E depois, se for com fato isotérmico, nós costumamos andar. Claro que não é puxar sozinho todas, nós dividimos sempre o esforço das séries cá em Lisboa, entre mim, o meu irmão, o Gabriel, o Canadas. Nós acabamos tipo, sempre por dividir. Por vezes um puxa mais uma ou duas, porque há dias que não estamos tão bem como os outros, mas o trabalho parte sempre entre nós os quatro. Eu diria que nós andamos sempre ali perto de um 5 6 um 6 de média, aqui sem Sem fatos fato. isotérmico. Yeah, yeah. Yeah. Com Ou seja, fatos aquilo é para as pessoas ridículo. Yeah. perceberem,
Ou seja, um 30, um 25, um 20 não são os tempos que eles fazem, é os tempos a que eles saem, ou seja, que têm de As fazer. saídas, yeah. Portanto, as saídas basicamente é o tempo que têm de fazer a série, os 100 metros, e depois já a contar com o tempo de pausa. Portanto, neste caso, tu estás a fazer um 5, estás a descansar no primeiro bloco 25, depois já só descansas 20 e depois já só descansas 15. E era um bocado por isso que eu às vezes gosto de perguntar isto, porque imagina, para a maioria das pessoas, tipo, fazer um 20 em 100 metros já é tipo um sonho. Já custa, yeah. E tu estás a fazê-lo em saídas, a fazer um 5 num bloco de 30. Para a bike e para a corrida conseguias dar tipo um exemplo parecido? Para a bike tenho que me pensar agora aí num treino, Eu vi não na sei. bike que tu e o Vasco fizeram um disparate de potência a fazer aquele yeah, desafio da yeah. Red Bull. Pá, esse esforço foi épico, acho eu. Eu vi os valores e eu fiquei tipo, pá, foi absurdo. Eu já não sei se foi tipo 380 watts durante 20 minutos ou... Yeah, acho que foi. Yeah, nós fizemos. Foi a subida à Peninha, tu sabes, né? Foi mesmo cá Sim, de sim, eu baixo sei qual é que é a até à subida. Peninha. Mesmo até, depois fazes aquele Yeah. caminhozinho, passas do empedrado e ainda fazes aquele bocado final. Não é pelo empedrado, é pela. Só continua, vais tipo ao Cabo da Roca, acho que é assim. Sim, mas depois quando chegas cá acima, não. Viras naquela. Já sei. Yeah. Entras Não naquela vamos ao estradinha que às empedrado, vezes tem uma uma proteção, não é? cancela. Já sei. Yeah. Ok. Foi por aí e aquilo deu tipo 22 minutos ou 21 minutos e tal, e foi tipo 397, acho eu. Watts, yeah. O Vasco deu 380, mas ele é mais leve que eu. Yeah. Tu pesas quanto? Por aí? 67, pá. Aí. Ok. 400 watts durante 20 minutos com 67 quilos. Façam as contas. Dividam o peso pelos watts e depois vejam quanto é que vocês tinham de fazer. Não, Yeah. é muito. Não, Ou mas eu seja, sinto. tu sentes que isso é tipo quase o teu limiar anda ali para ir para 370 watts, 380, se fores Talvez fazer um tipo pouco menos. um Diria pouco tipo menos. 360, Ok. 60, 70. Yeah. Tipo, se eu tiver, por exemplo, 10 vezes 4 minutos, a potência que eu tenho lá normalmente anda por volta de 360, 70. Tipo, 10 vezes, nunca faço mais que isso. Uhum. Então aí Uh, foi mesmo, aí foi quase máximo. Pronto, não, os 20 não, foi minutos. completamente All máximo. Eu cheguei out, lá all acima, out. yeah, eu cheguei lá acima completamente a desmaiar. Não, é muito Estou duro. lixado. Yeah. 20 minutos sempre no pau é duríssimo. Yeah. Então, basicamente, tu se fosses fazer um 70.3, tu se calhar bem treinado na posição, ou um T100, Yeah, mas pá, isso é outra variável, a já é outra posição. história, claro. Mas se calhar meter 320, 330 não era um disparate. Sim, acho que por aí. Yeah. Durante uma horinha e muitos, 2 horas, se for um Yeah. 70.3. Eu acho Sim, que é o acho que que por aí. precisas. Yeah. Eu acho que é o que precisas para ser competitivo, é conseguir, se calhar, para o teu peso, que acaba. Imagina, tu na longa distância vais ser sempre leve. 67 kg vais ser leve. Eu acho que se tu metes 320, 330 com uma posição boa e com um bom setup, eu acho que tu estás lá. Depois tens de correr bem a seguir, né? Tens de correr bem a seguir, porque pá, o Rico faz valores absurdos de potência. Tipo, se calhar faz quase 400 watts na bike, só que ele tem Eu 80 vi agora um e... que acho que fez tipo 380 ou uma cena assim. Ele faz sempre entre 380 a 400. Eu estou à espera que ele agora em Marbella, tipo, desfaça a bike toda, mas o problema é sempre que ele, com o peso que tem, especialmente nas subidas, o Yelly, o Jeans, pode ir tipo para 300 e poucos e ir a defender-se. E vai com ele. Yeah. E vai a defender-se, Por isso, eu sei que ele em Itália, na prova de Jesolo, do Ironman, ele para tipo dar gap no grupo, porque era uma prova plana, ele fez 10 minutos a 500 watts. O Bogan. O Bogan. Fez 10 minutos a 500. Isso é ridículo. Ou seja, ele fez tipo mais 100 watts que a maioria dos atletas, ganhou para aí 5 minutos e perdeu na corrida. Porque ele teve de fazer tantos watts a mais para ganhar só 4 ou 5 minutos e depois na corrida os outros correram imenso e ele não conseguiu. Mas sim, a longa distância acho que para ti, com esses valores de bike, tem tudo para correr bem, mas depois, mas depois acho que é um bocado aquilo que tu dizes, tens de se calhar focar-te mesmo só naquilo para conseguir estar bem, porque já é difícil ir só tipo, olha, vou treinar aqui 2 semaninhas com a bike TT e vou. Já não dá para fazer isso. Já não dá, antes já dava, agora já não dá. Aquilo está bem difícil. Tens de fazer o trabalho de otimização aerodinâmica e depois é o ganhar o hábito na posição TT que
parece que não exige outros grupos musculares e outro tipo de treino, séries mais longas, Yeah, coisas assim concordo, mais, concordo. mais referência. Então, e em termos de corrida, bike, acho que acaba por dar para ter uma noção por aí. Aqueles treinos em que vais atrás do João Do João Nuno. Nuno, yeah. Pá, tenho que pensar, não faço a mínima. Hum, talvez, mas esse nem foi com o meu irmão. Eu fiz um treino, foi antes de Abu Dhabi este ano, foi em Monte Gordo, que nós fizemos um treino de corrida e era 5, acho que era 5 vezes 400 metros, ou 5 vezes, não, 5 vezes 500 metros, mas isto era sempre com transição. Portanto, não sei se vai dar para ver bem. Mas era tipo, os 500 metros andavam tipo 2,35, 2,40, diria. Mas era bike, 5 vezes 500, depois Ah, bike ok, outra ok, vez, ok. e depois, isso era a primeira transição. E a segunda transição era 2 vezes 2,5 km. Também a seguir à bike, mas só com uma bike, era 2 minutos de pausa entre os 2,5 km. E acho que nós fizemos tipo 2,52 nos primeiros 2,5 e 2,48 nos segundos 2,5. Mas isto já era tipo, é tipo uma sessão Claro, de 2 tens a horas. fadiga acumulada Yeah. da bike. E esse treino Tu, até foi com o Martin, com o húngaro, que ele estava lá embaixo connosco. E eu lembro-me, tipo, o gajo nos últimos 2,5 km já, tipo, já só ia atrás dele. O gajo estava mesmo. Estava bué da forte nesse dia. E depois não o deixaram competir em Abu Dhabi. Se ele tivesse competido em Abu Dhabi, tinha sacado dentro da prova. Porque ele na natação vai ser sempre a certeza. Ele vai lá estar sempre à frente. Na bike ele consegue exato. se defender bastante E bem. depois E estando a depois na correr corrida bem. ele estava a correr bué bem nessa altura. Uhum. Tu na corrida sentes que beneficias muito de fazer, ou seja, quando estás a rolar, mas quando fazes trabalho de intensidade alta, versus fazer, por exemplo, mais volume de intensidade numa intensidade mais moderada, ou não sentes tanto isso? Nós costumamos fazer bastante os dois. Nós fazemos muitos treinos ali que não chegamos nem sequer ao Z4, andamos só ali Ao Z4. Z3. E acho que isso também é bem importante para construir uma base sólida, para depois, quando conseguirmos acelerar, sentirmos que temos ainda essas mudanças para o fazer. Para andar muito rápido. Uh, e nós também fazemos às vezes tipo treinos progressivos, que é tipo começar. Build Yeah, range. claro, Uhum. tu sabes o que é. Yeah, e acho que isso também é bom para conseguirmos correr rápido também já com a fadiga acumulada, porque a corrida no triatlo por vezes pode ser um pouco diferente de uma corrida isolada, porque nós já temos que começar a correr com as pernas muito mais cansadas Uhum. do que a corrida isolada. É, no fundo é E a acho, durabilidade. É tipo yeah, yeah. conseguires. É Nós como temos que aquilo conseguir correr bem no fim de estarmos com todos cansaço. mortos. Yeah, Yeah. yeah, yeah. Yeah, e acho que Yeah. isso é muito fixe simular em sessões de treino, mesmo que não tenhamos a bike antes, tentar simular essa fadiga acumulada e tentar fazer as repetições mais rápidas ou a parte mais rápida do trabalho, sempre com o maior cansaço acumulado possível durante o treino. Uhum, sim, sim. Não, eu tenho visto muita gente, por exemplo, a preparar maratonas, a fazer tipo imensos quilómetros e só na fase final do treino, por exemplo, fazer o race pace, porque às Yeah, yeah, vezes é um bocado enganador. Tu pensas, olha, estou a fazer este tipo de treino fresco e está a sair, e depois na prova não sai, e às vezes é yeah, porque yeah, pá, yeah. simplesmente adicionaste a fadiga, é quase como o ciclismo. Eu no outro dia vi que tipo a diferença principal que separa um ciclista de topo versus um ciclista médio bom é muito às vezes o que ele consegue fazer na fase final da Yeah, yeah, etapa, yeah. porque fresco eles fazem parecido. Yeah, todos Uh, fazem, a cena é de yeah, conseguir yeah, estar yeah. com força e com energia disponível no fim, no ciclismo, no fim de 5 horas Yeah. de prova. E no triatlo tu tipo notas muito isso, malta que parece que está a correr muito e depois na prova não sai, muitas vezes é porque não conseguem correr tão bem sobre fadiga, ou tipo a bike não está suficientemente boa para eles conseguirem chegar frescos o suficiente para correr. Então isso acaba sempre por ser uma gestão, pá, bem importante, e na longa distância eu acho que é onde se nota mais, que é tipo malta que não corre assim tão bem. Por exemplo, o Rico Bogan não corre nada de especial a seco, tipo Yeah, 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 qualquer yeah. gajo E aí. não corre mais rápido do que corre de seguir à É, bike. ele corre quase igual. Tipo, Yeah, yeah, ele yeah. num bom dia ele consegue. Se calhar ele vai correr 10 km e faz 31 minutos. E Não, depois na acredito, prova yeah. consegue correr 18 tipo a 3,20 ou a 3,15. Yeah, yeah, E yeah. isso já é um pace muito bom para a bike que ele faz, né? Ou Mas seja, eu é acho que é muito um isso. erro. Eu acho que é um erro que se comete, que pá, muita malta comete, portanto, neste caso amadores, acho que os profissionais todos sabem disso. É tipo a malta olha para o triatlo e para o treino de triatlo como
três modalidades separadas. E eu acho que se nós temos mesmo que olhar para isto como um bolo, porque nós temos de treinar todos juntos, porque não interessa nada nós sermos muito bons a nadar, muito bons a pedalar e muito bons a correr se não formos bons no triatlo. E isto é um desporto que tem três modalidades, mas é muito importante nós olharmos para ele como um só, porque no fim é o que nos faz ficar mais fortes. E olha, e acho que isto é um bom corte para o podcast, isto que tu disseste. Boa frase, yeah, mas é mesmo verdade. Acho que é isso. Quando nós deixamos de olhar para o triatlo como natação, bike e corrida e pensamos em juntá-los, nós conseguimos ter muito mais respostas. No início do podcast tu disseste, eu preciso melhorar para o ano a minha natação, porque isso vai-me fazer ter menos Melhorar o meu desgaste na overall. bike, e ao ter menos desgaste na bike vou conseguir correr melhor. E tu podias já pensar de outra maneira, podias pensar, tenho que correr mais rápido para conseguir fazer melhores posições, mas se calhar não, se calhar está na natação o segredo para tu depois correres mais rápido, ou nem precisas de correr mais rápido porque já estás na frente. E acho que é um bocado isso sempre. É um balanço bem grande porque lá está, por vezes estamos bué da bem na corrida, mas a corrida não sai porque a bike e a natação não nos estão a permitir chegar bem à corrida. E o mesmo para quem, por exemplo, nos está a ouvir e só faz corrida, estarem bem nos 10 km não significa que vão estar bem na maratona, porque vocês vão chegar aos últimos 10 km da maratona com 32 em cima. E portanto é totalmente diferente correr 10 km depois de 32 ou correr 10 km só. E aí é que está um bocado o segredo. Olha, acho que ficou o podcast. Até te podia perguntar tipo objetivos futuros e isso, mas acredito que é óbvio. Vai estar ou seja, agora na qualificação olímpica para LA. Acho que projetar LA agora nem faz sentido. Toda a gente sabe que se tu fizeste sexto, procuras ir lá para tentar fazer um resultado nessa ordem ou quem sabe melhorar. Desejar-te agora um bom descanso, cá estás em off-season. Já comecei a treinar esta semana. Já voltaste? Já tive a minha off-season, 2 semanas. Off-season do triatlo é sempre curtinha. Eu vejo as off-seasons dos outros, é um mês. E em agosto, que ainda é melhor. Não, é em novembro. A natação, o atletismo, tudo um mês. Isso é uma cena que eu mudava no triatlo. Ter uma off-season maior, não é? E no mês fiz. No mês de calor em Portugal. Só que depois é lixado. Vais estar a fazer provas no inverno. No inverno em Portugal. A cena é que agosto, tipo... imagina, se tu fazes off-season em agosto, estás a pressupor que... depois estás a matar a segunda metade da época, não é? É lixado. Mas podia ser logo a primeira metade, mas também depois ter ali a meio da época o Natal e a passagem de ano, se calhar também não era boa ideia. não ia correr bem. Olha, imagina, tens o Natal e depois vais a uma WTS e depois tens de estar no Natal, não podes comer doces, meu. Senão chegas todo lixado à prova. Não, mas e também acho que o problema é que tu agora já tens provas que em fevereiro, não é? Não, este ano começa mais tarde. Para o ano começa só em 27 e 28 de março, Abu Dhabi. Vai ser mais tarde. Então dá para estar agora estas semanas de fim de ano, se calhar, mais tranquilo. Voltas a treinar, já mas não estás não tens de apressar o processo, isso é fixe. Sim, não tenho séries, é só treinos a rolar e não sei o quê. Para manter. Ok. Então olha, obrigado pelo este podcast, acho que foi top. Falámos aqui de uma data de temas, foi porreiro. E pronto, fica aqui fechado este capítulo de não teres vindo dos jogos e que fazemos agora aqui. Acho que até foi mais fixe, porque... eu, por exemplo, já falava com o Vasco outra vez. Tenho um monte de temas para falar já com o tens Vasco. assunto para falar outra vez. Mas pronto, um abraço e obrigado aqui por teres estado aqui. Bem, grande abraço. Um grande abraço a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Tchau. Tchau.